Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje eu vou trazer um vídeo mais técnico sobre a Selic, que subiu atualmente a 13,25%, tá? Então a gente vai entender um pouco de quais são os impactos disso, por que ela subiu, qual que é a perspectiva, se ela vai continuar subindo, se ela vai diminuir e como isso impacta os seus investimentos. E no final, como sempre, eu falo o que eu vou fazer com o meu próprio dinheiro, que pode servir como uma referência para você fazer com o seu, certo? Então, bom, primeiramente, o que é a Selic? Tá? A Selic ela é uma taxa que tem como ideia principal ser o custo do dinheiro no Brasil. Então, quanto custa você pegar emprestado R$ 1.000, R$ 100.000, enfim, R$ 1 milhão, é o que a Selic tenta determinar, o custo do dinheiro. Então, basicamente tudo que envolve você pegar dinheiro emprestado e financiamentos, a Selic é que vai reger essas coisas, certo? Então a gente pode pensar o seguinte: quando a Selic sobe, ela está deixando o dinheiro mais caro. Então ela vai deixar mais caro você conseguir um financiamento. Isso tem a ideia de desacelerar o mercado. Porém, por que a Selic existe? Por que a gente quer deixar o dinheiro mais caro? Qual que é a ideia por trás disso? Bom, ela nasce essa taxa como uma forma de controle da inflação. Tá? Então a inflação é o grande monstro, né, que as economias sempre tentam combater. E aqui não é diferente, a gente tem a nossa Selic, que é a nossa taxa de juros, assim como o Fed nos Estados Unidos tem a deles, a Europa tem a deles, todo mundo tem sua taxa Selic de seus respectivos países, com a intenção de conseguir controlar a inflação. Aqui no Brasil, nós usamos o IPCA como nosso indexador de inflação, então nosso indexador de aumento de preços, certo? E qual que é a dança que elas fazem? Porque elas andam lado a lado, elas andam de mãos dadas, tanto o IPCA quanto a Selic. São taxas que uma tenta referenciar a outra. Então, ali o Banco Central vai determinar quanto que eles querem, quanto que eles têm de ideia ali que vai ser a inflação do ano. Tá? Então, quanto que vai ser nosso IPCA desse ano? Então, eles têm ali um objetivo, e obviamente a tese, né, principal é que sempre você quer diminuir a inflação, ter uma inflação mínima, uma inflação saudável, e colocar essa inflação em um canal de queda. No entanto, a gente tem a meta aqui, né, como linha base, como a linha ideal. No entanto, por vezes a inflação ela dá uma subida disso ou ela desce a menos do que a meta. E isso a gente acaba não costumando ver, né? Então, o que a gente acaba vendo no dia a dia é realmente a taxa subindo acima do que era para ser. E o que a gente faz para tentar combater isso? Quando o Banco Central vê que essa taxa subiu acima do canal que era o objetivo, eles vão lá e aumentam a Selic. Então, subiu o IPCA, subiu a Selic. Desceu o IPCA, agora pode descer a Selic. E assim vai indo. Sempre o IPCA subindo e a Selic subindo junto com a intenção de reduzir o IPCA. Por quê? Porque o IPCA é inflação. Inflação é o fogo do mercado, as pessoas comprando, comprando, comprando e tornando os preços cada vez mais caros. Porém, isso até poderia ser bom, bonito, né? A gente fala assim, o pessoal comprando e maravilha. Mas as pessoas conseguem comprar mais por causa de injeção de dinheiro no mercado, que é o que a gente consegue ver por meio de outros gráficos, que é da expansão monetária, que é o quanto que é impresso de dinheiro e injetado dentro de um mercado. Isso seria, digamos assim, a real inflação, porque a inflação é simplesmente uma consequência do quanto de dinheiro é injetado dentro de um mercado. No Brasil, a gente vem passando um cenário de inflação já vem de muito tempo, né? Principalmente desde a pandemia, a gente vem passando pela inflação alta, a gente chegou a ter perto de um controle, porém a gente teve novamente agora um descontrole dessa inflação. Quando a gente tem as pessoas comprando muito, muita injeção de dinheiro no mercado, a taxa Selic ela vem para tentar desacelerar isso. Então vamos deixar mais caro. E como que isso impacta você? O seu banco usa a Selic como um indexador atrelado para determinar quanto que vai ser os juros que eles vão cobrar de você. Então, se você tem dinheiro atrasado, quer pegar um cheque especial, quer fazer um financiamento imobiliário, vai ficar mais caro.
Vai ficar mais caro porque o governo não quer que você consuma agora. Ele quer encarecer para desacelerar o consumo e desacelerar o IPCA, que é a inflação. Então, a gente tem um impacto muito grande, tanto no consumo quanto nos investimentos. Então, você, como consumidor final, a gente conversando aqui de pessoa física para pessoa física, o que a gente vê na prática é as coisas encarecendo, tá? As coisas se tornando mais caras de se comprar. Você que pensa em financiar um imóvel, financiar um carro, está mais caro hoje do que estaria em outro período, certo? Em teoria, em tese, não é um bom momento para se comprar um imóvel financiado e financiar coisas no geral. Só que isso não impacta só a pessoa física que quer comprar um imóvel, impacta também no empresário que, por exemplo, gostaria de pegar dinheiro para estruturar a empresa dele, para fazer crescer. E nisso a gente também vê um impacto colateral, né, a partir do momento que o empresário não consegue pegar dinheiro, que vai impactar em receita de imposto, vai impactar em geração de emprego. Agora eu vou trazer um exemplo real, tá? Que a gente consegue ver na prática. Recentemente, eu até fiz um vídeo aqui para esse canal falando sobre o caso da Cosan, que vendeu Vale. A Cosan, ela pegou muito empréstimo, pegou muito dinheiro numa época que a Selic estava mais baixa. A Selic subiu, e as dívidas dela eram todas atreladas à Selic e começou a se tornar muito caro custear essas dívidas que ela tinha, certo? Por meio disso, que ela já não estava mais conseguindo sustentar, ela foi lá, além das ações serem depreciadas, né, apanharem por conta desse prejuízo que não estava estipulado pela COSAN, ela teve que vender uma posição de Vale muito grande para pelo menos custear uma parte dessa dívida. Só que a gente ainda está vendo uma grande empresa, uma empresa que tinha um capital de ações da Vale para vender, tem como manejar, mas a gente não consegue ver o pequeno empreendedor, né, o pequeno empresário, como ele é impactado. Né? A gente não vai ver nos jornais falando sobre essas pessoas, mas elas são impactadas. A pessoa física que fez ali um financiamento de imóvel também vai ser impactado. Agora, vamos puxar um pouco para os seus investimentos, o que vai acontecer e o que eu farei com os meus. Bom, a gente tem uma renda fixa ficando mais atrativa, certo? Então, se a gente considerar os títulos atrelados à Selic, eles vão ficar mais atrativos. Os títulos atrelados ao IPCA vão ficar mais atrativos também. Por quê? Com uma Selic mais alta, o governo precisa, por meio, se custear, né? E ele se custeia através desses títulos públicos. Ele precisa ofertar, para compensar as pessoas comprarem títulos públicos do governo, ele precisa ofertar taxas melhores. Afinal, ele não consegue ofertar a mesma porcentagem de quando a Selic estava baixa, com a inflação baixa, agora, porque já não compensa mais para o investidor investir nisso. Ele vai investir, por exemplo, em outro país mais estável, então ele oferta taxas mais altas. Então a pessoa que tem dinheiro, se você tem dinheiro, é um momento que vale a pena você se posicionar, por exemplo, num título de renda fixa mais longo. O que eu vou pegar, eu vou dividir em duas camadas. Eu vou pegar tanto IPCA mais 29, que atualmente, pelo cenário que a gente está correndo aqui, a gente deve passar dos 8%, tá? Do IPCA mais 8%, ou seja, ele vai me render inflação mais 8%, certo? E esse mesmo título, IPCA mais, só que 2035. Por quê? Porque o 2029 eu penso até em manter até 2029 e rentabilizar em cima dele. Mas o 2035, a minha ideia seria vender a mercado, tá? Então vender a marcação a mercado, quando a taxa do título cai, aquele meu título vale mais, então eu vou vender ele e antecipar. Isso é uma estratégia que eu vou estar fazendo, tá? Eu acho que vale a pena você considerar isso, pegar esses títulos do governo não com a intenção de necessariamente rentabilizar com eles no prometido, mas sim antecipar eles e vender a mercado. Acho que é uma estratégia interessante, certo? É o que eu estarei fazendo. Porém, a gente também tem que analisar a estratégia mais ousada, que é seguir a ideia de que compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Nesse momento, Selic a 13,25 é som dos canhões, certo? Então, muita gente vai pensar igual o que eu citei antes. Ah, vou comprar renda fixa, vou tirar o dinheiro da renda variável, vou fazer X e Y. Porém, isso abre muita brecha na renda variável. Então, a minha divisão é colocar tipo 20% na renda fixa, por exemplo, 10 no 29 e 10% no título de 2035, e os outros 80% alocar em renda variável aqui no Brasil. Eu gosto de manter uma balança de 80%
ações e 20% fundos imobiliários. Eles vão estar bastante descontados. As ações também acabam caindo quando aumenta a Selic, mas o que mais apanha são os fundos imobiliários. E com tudo isso que a gente está vendo, de medo da taxação de fundo imobiliário, aumento da Selic, diversas incertezas que estão acontecendo no mercado, os fundos imobiliários se tornam cada vez mais atraentes, certo? Então, basicamente, é esse o posicionamento que eu vou fazer com os meus investimentos. Eu não vou deixar de investir por conta disso. Eu acho que você que tem acesso a investir é a melhor coisa que existe, porque diversas pessoas, infelizmente, não têm o mínimo de dinheiro ou o conhecimento financeiro para investir e pelo menos conseguir se proteger dessa inflação e da Selic. Né? Mas quem tem esse conhecimento, por exemplo, você que está acompanhando esse vídeo até aqui, então, pelo menos se não sabe nada, viu esse vídeo e agora tem uma base do que fazer ou já é avançado, você tem a oportunidade de se defender disso, de se proteger seu capital e ainda rentabilizar, além de se proteger, rentabilizar isso a longo prazo. Então, basicamente, essa é a minha visão, a minha explicação, e é um prazer tê-lo assistindo esse vídeo aqui. Eu gostaria muito que você deixasse um feedback aqui nos comentários do que você achou do vídeo e do que você vai fazer com o seu dinheiro para a gente trocar uma ideia. Todo mundo aqui tem muito a ensinar e a aprender, certo? Então, eu gostaria de trocar essa ideia com vocês. Se você gostou do vídeo, já curte e se inscreva para me ajudar e ver mais vídeos por aí. Beleza, pessoal? Pela sua atenção, meu muito obrigado. Tchau, tchau.